que seja de bebida. É uma outra teoria. Só que a bebida, para quem não... Ah, mas por que bebe? A incorporação, ela é oscilosa. A matéria ajuda ela, né? Isso é estudo, né? Mas cada entidade é obrigada a conhecer então, a sua matéria. A bebida, ela libera. A bebida, ela vai liberando o teu transe. Ela vai te colocando, vai alinhando o teu transe. Beleza? Só que tem uma história, tem uma filosofia atrás disso, pedagogicamente até. Por que a aguardente de Exu? Exu é o dono do poder. Exu é a esfera, é a engrenagem da vida. A gente considera o Exu o núcleo da terra, aquele núcleo abundante, aquela esfera de fogo, é considerado como se fosse aquilo de Exu. E como se fosse Leba, Elebara. Elebara é o possuidor do poder. Então já vem com cultos da matriz africana, que o Leba, Eleguá, Elebara, é de origem voodoo. E os voodoo, povo Ifon, os voodoo, eles têm o costume da terra, Exu terra, e o costume da bebida, do álcool ofertado, por isso esborrifado, por isso que o Exu. Então esse Exu vem com essa irradiação, com essa falange. Então a cachaça, a aguardente, ela é uma herança. Ela tem um significado religioso para isso, entendeu? Então a cachaça... E a cerveja? A cerveja, mas isso assim, ó, aí eu entendo. A cachaça não te libera pra te ir no banheiro. Ela te tranca os rins, tu não tem aquela vontade de urinar com frequência. A cerveja era a bebida do povo. É uma bebida do povo. Se tornou uma bebida popular aqui. Então eu entendo que as pessoas não querem. Aguardente faz mal, calorão. Aquela coisa mais carioca, assim, de repente. Não, vamos tomar um chopinho. Aquela festa. Aquela festa. Então a cerveja, ela é uma bebida do povo, uma bebida popular. E Exu é popular. Exu é a boca que tudo come, a boca do mundo. Ele come tudo e ele bebe tudo. Entendeu? Então ela se tornou popular também no meio das entidades. E com isso, que ela te dá aquela frequência de urinar toda hora no banheiro, para não ficar aquela função, vai embora na frente do banheiro, volta. Que essa função de vai embora, para mim, é só o meio termo. Que a entidade fica encostada ainda, né? Não vai embora. Volta. Mas não vai no banheiro. Mas não vai. Não vai. Né? Fica encostada ainda. Mas aquela função de vai embora, acho que as entidades foram ensinadas. Porque ensinam isso. Ensinam tudo, eu concordo. Entendeu? Tudo. Então é isso que eu se existe esse tipo de coisa, é porque justamente elas foram ensinadas. É isso que eu tento entender, né? Tento entender. Pô, bebe uma bebida que enche a bexiga. Não vai ficar com a bexiga estourando. Tem que cuidar da vida dos... Não, vou eu mesmo, sabe? Não concordo. Mas aprendi conforme os anos e conforme o tempo a respeitar quem faz. A respeitar. É a mesma coisa, o pensamento é o mesmo. Eu não concordo. Não discordo. Entendeu? Mas jamais vou... Entendeu? Não discordo da entidade. Eu aprendi a respeitar até aquele que finge, como eu citei há pouco. Até aquele que está fingindo. Eu não consigo decifrar Exu. Exu é um ponto de interrogação. Ele ri contigo, ele tá rindo e tá trabalhando. Às vezes ele não tá rindo e não tá trabalhando. Né? Tem o ponto, dizem que Exu só bebe e dá risada. Olha lá que ele é o Exu. Ele não bebe e não, entendeu? E a gente não sabe decifrar. Vai causar essa entrevista vai causar alguns questionamentos. Certeza, vai. Certo. Vai causar, algumas pessoas vão concordar, outras não. Outras não. É certo, mas pessoal, tipo assim, ó, esse bate-papo nosso aqui é justamente para que você que está aí em casa possa dar sua opinião, possa pensar muitas vezes. Deixa os comentários para os próximos vídeos. Com certeza. Deixa um comentário embaixo para os próximos vídeos. Que aí, se tiver que voltar para a gente falar mais esses assuntos. Vamos fazer, a gente faz. Mas tô tentando ser o mais esclarecedor possível, né? Falando o que eu concordo, o que eu não concordo, o que está errado, o que está certo, na minha opinião. Eu sou um formador de opinião hoje. E eu... Não podemos nos negar de dar opinião, né? Não tem como. Isso aí não tem como. Não.
Hoje, eu vejo muito a questão do Exu, sabe? Como aquela coisa, tipo assim, o pessoal quer brilhar. Faz parte também, Tá né? entendendo? O pessoal quer brilhar. O pessoal quer ter um momento de glamour. Né? E aí acaba muitas vezes trocando. Tu não se percebe muitas vezes onde é que é a vontade, até onde vai a vontade do médium e até onde está a vontade do Exu. Tu entende? Acho que as coisas ficam um pouco divididas muitas vezes nessas questões. Pela questão acredito eu que é pela questão da conduta do médium, da fé do médium. É. Às vezes o próprio médium duvida da sua própria entidade. É. Vai saber, né? Na verdade, que a gente está conversando, a gente fala de Exu. Exu é muito mais a pergunta do que a resposta. Concordo. Porque o Exu, muitas vezes para dar a solução, Causa desordem. ele causa desordem. Causa toda Isso é certo. desordem Isso é certo. para causar a ordem. Mas, pessoal, é isso aí, esse bate-papo aqui com o Alfredo, hoje um bate-papo, né, não digo um bate-papo polêmico, um bate-papo esclarecedor, né, de certa forma, para que você possa fazer uma boa reflexão na sua casa aí e possa colocar aqui nos comentários e participar conosco aí também, tá bom? Se liga nas redes sociais do Pai André, vai também lá nas redes sociais do Alfredinho de Ossan. Como é que é as redes sociais, Alfredo? Alfredo de Ossan. Matou, em seguidinha com novidade, hein? Grande axé, pessoal. Valeu!